Capítulo 9. Pearl Harbor era uma joia mais régia do que as gemas das ostras que lhe deram o nome. Era uma esmeralda de águas tranquilas, cercada pela ilha de Oahu, no centro de exuberantes pedaços de transbordamentos vulcânicos que compunham o oval aproximadamente. O Oceano Pacífico ocupa a metade do planeta Terra, e o Havaí, localizado próximo ao centro do Pacífico, fica mais distante de qualquer outra massa de terra do que qualquer outro lugar no mundo. E para qualquer coisa destinada a cruzar o maior dos oceanos, Pearl Harbor não era simplesmente um paraíso acolhedor, era quase uma necessidade. A Ilha Ford era uma extensão baixa e arenosa de terreno alto no meio de uma enseada, que não só oferecia uma proteção adicional para os navios ancorarem, mas também uma posição militar perfeita para qualquer um que escolhesse controlar esse privilégio. Na metade de 1941, mais de 60 navios de guerra, porta-aviões encouraçados, destroyers, submarinos e todos os navios acompanhantes, o coração da frota americana do Pacífico, cercavam a Ilha Ford. Evelyn viu esses navios em todas as direções, quando ela e suas amigas chegaram em jipes militares ao portão principal da instalação naval da Ilha Ford. Os navios de guerra eram tão numerosos ao redor do perímetro, que a princípio ela não podia ver a água além deles. Por um momento ficou desorientada, e queria pedir a um dos fuzileiros que estava guardando o portão que lhe indicasse a enseada principal, mas antes que pudesse, ele sorriu e disse alô. As enfermeiras nos jipes olhavam umas para as outras, enquanto o motorista assinava o registro de entrada, depois sorria pretensioso para os fuzileiros e se afastava dirigindo. Vocês sabem qual é a percentagem de homens para mulheres nesta ilha? Perguntou Bárbara. 4.000. Para uma. Betty tirou da bolsa seu novo par de óculos de sol com palmeiras de plástico coladas nos lados, que ela comprara de um balcão de vendas assim que saíram do navio. Ela deslizou os óculos para o rosto e gritou de volta para os fuzileiros: "Vejo vocês na praia, rapazes." Eveline não ficou muito tempo no alojamento das enfermeiras. Ela encontrou seu quarto um cubículo que compartilhava com Betty e deixou sua mala ao pé do beliche, para sair sozinha procurando o hospital da base onde iriam trabalhar. O que ela encontrou foi uma instalação imaculadamente limpa de camas vazias, com os lençóis brilhando luminosos ao lado das janelas enfileiradas ao longo de ambas as paredes compridas. Um ar suave, perfumado com a fragrância doce das plumérias da ilha, flutuava através de cada travesseiro, e levava para longe o cheiro químico da água sanitária usada para esfregar os pisos de madeira de lei. Eveline pensou que era o lugar mais limpo em que já estivera. Ela encontrou um fuzileiro arrumando um armário de suprimentos e perguntou por que o hospital estava tão vazio. Ele lhe disse que os piores ferimentos de que trataram desde que ele estava ali foram 2 tornozelos toridos e meia dúzia de casos de queimadura solar. Eveline andou de volta para o alojamento das enfermeiras, certa de que vindo para Pearl Harbor ela se encontrava tão longe da guerra quanto era possível. Exceto que Rafe estava na guerra. E isso fazia com que a batalha e todos os seus horrores ficassem tão próximos dela quanto seu próprio coração. Balas traçantes marcando a trilha de fogo das metralhadoras nas asas de um caça alemão cortaram o ar do lado de fora da cabina de Rafe, e ele puxou o manche para trás, empurrou o manete de potência para frente e acionou os pedais de controle, soltando um pé e pressionando com o outro, lançando o Spitfire numa subida em curva. Fazia isso instintivamente, tornara-se íntimo com o avião, gostava dele. Pensava nos Spitfires como sendo cheios de vigor, como cachorros vira-latas. Eles eram responsivos, eram velozes. Os Messerschmitts e Focke-Wulfs verde escuros contra os quais lutavam eram mais pesados e mais poderosos, e carregavam um escudo de aço para os seus pilotos. Com o Spitfire, a própria leveza do avião, com sua velocidade e maneabilidade, era sua proteção principal. Mas após horas intermináveis de combate e de remendos constantes, os aviões começavam a passar uma sensação frágil. Quando Rafe forçava a fuselagem a entrar na tensão de uma curva violenta, ele o sentia estremecer. Não podia pensar nisso agora. Se o avião se despedaçasse com ele, então morreria, mas se hesitasse e duvidasse do seu avião enquanto os Messerschmitts estavam se abatendo sobre ele, morreria de qualquer maneira. Pilotando seu avião numa curva completa, ele deu a volta por trás dos atacantes e pegou de emboscada seus perseguidores. Seu dedo pressionou o gatilho das metralhadoras e ele ficou observando enquanto suas próprias balas traçantes perfuravam seu caminho entrando na seção da cauda do caça alemão. Rafe não ouvia as balas, nem ouvia o chacoalhar do próprio avião. Em combate,
Não ficava sintonizado com os sons, a visão era tudo. Ele ficou observando enquanto a torrente de balas que disparara subia pela fuselagem do Messerschmitt e colidia violentamente entrando na cabina. Ele viu o sangue esguichar do corpo de um piloto alemão, que não poderia ter sido muito mais velho que ele. Enquanto voava através da trilha de fumaça e óleo espalhada pelo ar e o piloto cara em espiral em direção ao mar do norte, Raf pensou por um breve momento, se o outro piloto também teria sido um garoto de fazenda. Naquela noite, ele escreveu uma carta de uma só vez. Depois, com um dicionário emprestado, verificou a ortografia das palavras e, depois copiou tudo cuidadosamente. Querida Eveline, está frio aqui, um frio que penetra os ossos. Não é fácil fazer amigos. 2 noites atrás eu fui tomar uma cerveja com um par de pilotos da RAF. Cerveja é a única coisa que não é fria, e ontem os 2 foram mortos. Eveline leu a carta sentada debaixo de uma palmeira de onde ela podia admirar o céu se desvanecendo no rosa do pôr do sol. Há apenas um lugar onde encontro calor, escreveu Raf, e eu alcanço quando penso em você. Ela não respondeu imediatamente. A correspondência não deveria ser entregue até segunda-feira, e ela precisava de tempo para aliviar a dor de seu coração o suficiente para mostrar-se forte e digna dele. Na tarde de domingo, depois de tomar banho, deixou a brisa que sempre se levantava depois do meio-dia secar seus cabelos e vestiu um leve vestido de algodão. Ela estava se bronzeando rapidamente e seu cabelo já havia clareado alguns tons. Betty e as outras usavam maquiagem, mas Eveline apenas aplicou batom, quase automaticamente, porque não tinha planos para o dia. Ela ficaria sozinha. Na praia, ele encontrou uma pedra bastante lisa para se sentar. Ela tirou os sapatos, colocou o caderno no colo, depois pegou a caneta tinteiro que seu pai lhe dera por ocasião de sua matrícula e começou a escrever. Os alemães chegaram cedo naquela noite, mas os Spitfires e Hurricanes estavam prontos para enfrentá-los. Havia aviões por toda parte, dentro e fora das nuvens. A visão era limitada ao ponto de Raf achar que era mais provável que morresse em uma colisão do que pelas balas. Então o grito de um piloto da RAF ergueu-se acima do rugido do motor e dos estalidos do rádio. Tire-os de cima de mim. Alguém as tire de mim. Raf esquadrinhou o ar entre as nuvens desgastadas com os olhos. Mais abaixo à sua direita viu um Messerschmitt atirando. À frente, um furacão era visível já vazando fumaça. Eu entendi. Ele então gritou e pressionou com força o manche, de modo a mergulhar até ficar bem acima do avião alemão. Suas balas foram se alojar na cabine, o Messerschmitt desceu em espiral. Raf o seguiu até vê-lo tocar a água, então subiu rapidamente. Graças à intervenção do americano, o piloto do Hurricane abriu o teto e saltou. O paraquedas pareceu desabrochar acima dele e o carregou até a água. Raf mirou em 2 outros caças alemães e esgueirou-se entre eles, atirando loucamente. Quando as 2 aeronaves se inclinaram para a esquerda e para a direita, ele encontrou refúgio nas nuvens. Depois desceu novamente na tentativa de localizar o piloto britânico. A sorte o ajudou. Ele avistou o paraquedas flutuando na água, ainda parcialmente inflado, e o piloto. Ele transmitiu a localização por rádio para a equipe de resgate. Então ele pegou altura para enfrentar os 2 alemães. Ele não conseguia pensar em nada mais horrível do que morrer naquela água fria e escura. Em Bassingbourn-Field, Raf levou o Spitfire para a pista e só então ouviu as vibrações da fuselagem e o tinido de metal, como os ganidos de um cachorro velho. Sentiu-se grato por ter sobrevivido, sentiu-se grato pela pequena máquina danificada e acariciou-a como se fosse um cão que voltasse exausto da caçada. Meia hora depois, estava sentado sob um abajur colocado atrás da cortina blackout, lendo uma carta que encontrara no catre. A caligrafia de Eveline carecia de elegância, não apresentava curvas ou floreios desnecessários, ela era simples e direta, como ela. Prezado Raf, é estranho te conhecer tão longe. Mas uma coisa eu quero que você saiba, todas as noites eu olho para o pôr do sol e tento atrair cada pedaço de calor para o meu coração para enviar para você. Ficou muito tempo sentado com a carta na mão, para sentir o que ela havia sentido, para tocar o que ela havia tocado. Todo o seu corpo estava quente. Ele se sacudiu de repente ao ver o comandante Tubbs ao seu lado. Quando ele entrou, ele começou a prestar atenção, mas o outro deteve. Não, não. Apenas fique sentado. Eu só queria que você soubesse que eles encontraram Nigel. Nigel? O piloto que foi abatido hoje, aquele pelo qual ele arriscou sua vida. A equipe de resgate o pegou.
Dizem que levará alguns dias até que ele se recupere do frio, mas ele está vivo e conosco novamente. Rafael assentiu alegremente. Tubbs começou a sair, então pareceu pensar sobre isso e voltou. Alguns de nós estão zangados com os Yankees porque eles ainda não entraram na guerra. Gostaria apenas de dizer que, se houver outros como você em casa, Deus ajude quem for para a guerra contra a América. Ele sorriu, então saudou. Ele já estava se afastando quando Rafael acenou de volta e gritou, obrigado, comandante. Não, disse Tubbs sem se virar. Graças a você.